Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus bem alto aí? Amém? O seu irmão que está ao seu lado, você quer fazer parte daqueles que vivem à vontade do Senhor? Eu imagino que por você estar aqui, a não ser que você está querendo fazer média com alguém, você está aqui com a intenção de ouvir Deus. Desde o início, desde a 1h30 que alguns irmãos chegaram, desde o momento que você chegou, imagino que você quer responder ao Senhor. Então nós estamos falando que o Senhor te escolheu, que o Senhor quer formar o caráter dele em você, os princípios que nós devemos viver pela nossa vida, escolher para a nossa vida. Eu quero compartilhar algo sobre o estilo de vida. O estilo de vida que vai nos levar a experimentar de coisas maiores. Irmãos, nós temos um alvo de sermos 300 jovens até o final do ano. Mas como o Rafael aqui falou quando ele ministrou, você acredita que isso pode ser muito mais? Pode superar esses 300? Que pode ir além? Que pode estar coisas que a gente nem imagina? Porque às vezes quando nossos olhos olham esse alvo de 300, a gente fala, não, já é algo muito grande. De fato, não é algo natural. Não é algo comum. Realmente isso acontecer. Todas as células se multiplicar não é algo comum. Como nós falamos, ano passado nós experimentamos de algo que não é o comum. Que não é a rotina. Né? Mais de 15 mil pessoas no país e em outros países que nós temos igreja. Mais de 15 mil vidas entregues para o Senhor no ano. Não é algo comum. E para esse ano nós também temos algo que não é comum. Nunca houve uma estratégia assim e nunca andamos nessa medida, onde todas as células se multiplicam. Fala, seu irmão, é o nosso alvo, se é o seu alvo. Então não é algo comum. E é exatamente isso que eu quero falar para você, que nós podemos viver um estilo de vida que não é comum. Fala para o seu irmão, Deus te chamou para viver uma vida incomum. Que é acima dessa realidade. Mas antes de tudo isso, antes de nós entendermos, precisamos ter clareza que foi Deus que escolheu você para esse tempo. Foi Deus que escolheu você de forma intencional. E foi iniciativa dele. 1 Coríntios 1:26 diz assim. Vou falar rápido, se você pode anotar, se você quiser. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo. Em outras palavras, dizendo, olha, irmãos, vocês sabem que vocês não são grande coisa. Ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Você percebe que havia um tempo que eles tinham uma característica. Quando foram chamados. Falava de uma vida passada. E aí continua o apóstolo dizendo, pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo. Foi por iniciativa do Pai que você e eu estamos em Cristo. Não fomos nós que o escolhemos. Ele nos escolheu. Ele escolheu você. Por iniciativa dele. Talvez se Deus não tivesse essa iniciativa, talvez você estaria lá onde você estava. E aí continua, portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus, porque foi iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, e nos declarou justos diante de Deus, nos santificou, nos libertou do pecado. Fomos escolhidos por Ele. Você e eu fomos escolhidos por Ele. Mas para quê, irmãos? Porque Deus tirou você do mundo,
te escolheu. Por quê? Qual o motivo disso? Para viver uma vida comum? Para ser alguém comum? O texto diz, deixa claramente, ninguém de vocês, o apóstolo Paulo falando, algo que eu entendo, eu pego a Bíblia para a minha vida, nos dias de hoje, eu me coloco ouvindo ele falando isso. Você já se colocou? Você já participou do culto que o apóstolo Paulo pregou? Você pode fazer isso, sabia? É só você sentar, ler a Bíblia com ouvidos para ouvir. Porque quando ele fala assim, olha, preste atenção, irmãos. Deus escolheu vocês. Antes, vocês não eram nada para o mundo. Desprezado pelo mundo. Deus escolheu você. Por isso, iniciativa dele. Então, Deus não escolheu você, Deus não escolheu a mim, porque não tinha outra pessoa para escolher. Ah, não tem ninguém, então eu vou pegar lá o fulano. Ah, não tem ninguém para pegar. Pode ser o Pedro então. Ah, só sobrou ele. Só sobrou o Pedro. O restante foi embora. Deus não escolheu você porque não tinha outra pessoa. Deus também não te escolheu porque você é bom ou capaz de fazer alguma coisa. Deus não escolheu por esses dois motivos. Ou por você ser bom, ou por você ser a única pessoa. Fala, Senhor, eis-me aqui. Primeira palavra, um dos pontos. Porque Deus, Neemias era um bom líder, é porque ele estava disposto a fazer aquilo que Deus queria que fosse feito. Não o que ele queria fazer. Não o que era a vontade dele. A vontade de Deus estava em primeiro lugar. Neemias trocou, irmãos, uma vida boa para se colocar lá no meio de uma obra em perigo, em calúnia, porque ele sabia que era a vontade de Deus. Então o Senhor nos escolheu para exatamente se manifestar através da minha vida e da sua vida, para mostrar que é Ele agindo através de nós, que é Ele agindo através dos seus filhos, que é Ele se manifestando através dos nossos filhos, ou dos filhos dele. E como filhos de Deus, nós precisamos ter a mentalidade de Deus. Como eu falei aqui, 300 pode estar até aquém daquilo que é a realidade de Deus. Porque nós, olhando a Bíblia, quando o apóstolo Pedro faz a primeira pregação, 3.000 pessoas num só dia se acrescenta à igreja aquele dia. E nós, como filhos de Deus, em todas as áreas da nossa vida, todos os nossos alvos devem ser alvos que expressem a grandeza de Deus. Mas não estou falando de ilusão, de um pensamento, não, vou sonhar com coisas que não tem nada a ver. Estou falando de coisas que expressem a grandeza de Deus. Então Deus escolheu a mim e a você, Ele te chamou, te separou, por iniciativa dEle, para você viver uma vida que vai além de uma vida comum, para você fazer coisas que vão além da sua capacidade, que vão além daquilo que você consegue imaginar. Então Deus te escolheu para ser próspero, não porque você consegue, mas porque Ele quer abençoar o corpo através da sua vida. Deus não te chamou para ter um casamento, uma família simplesmente comum, mas Deus te chamou para ter um casamento, uma família, algo que é poderoso, que expressa a grandeza de Deus, que expressa a vida de Deus. Então, notório isso, irmãos, que se você olhar no Google mesmo, fazer uma pesquisa, em quanto tempo em média é um casamento comum? Quando eu falo comum, é que as pessoas lá fora estão vivendo.
E ser comum, não tem como você fugir muito da média. Eu estava olhando isso para poder ministrar para os irmãos. Então, em 2020, a média, e aí contando todos os casamentos, é durarem no máximo 13 anos. Será que é isso que Deus tem para você? Será que é isso que Deus tem para os seus filhos? E aí você fala 13 anos, pastor? Mas e aqueles que têm 30 anos? Aumenta um pouco a média, porque a maioria não passa nem do segundo ano. Mas essa é a realidade comum das coisas. Essa é o comum. É o que acontece. É o que está proposto. Então Deus não chamou você para ter simplesmente um casamento. Para você ter alguém, quando você chega na sua casa, está lá esperando você com um prato de comida, ou com um sorriso, ou com um abraço. Uma família onde você tem filhos, onde você pode ali suprir as suas necessidades de carência, de emoções. Não, Deus quer te dar um casamento poderoso que expressa a glória dEle, que manifesta a vida dEle, através de você. Porque Deus nos chamou para vivermos coisas incomuns. Então, algo comum são jovens perdidos no mundo. Uma geração que prostituição, que drogas, que álcool, desonra, é o comum. O incomum são jovens consagrados. Jovens que entregam sua vida para Jesus e vivem para Ele. Algo comum são jovens totalmente envolvidos na prostituição, entregando para o primeiro ou para a primeira que aparece, ficando com mais de uma pessoa por noite, entregando a sua vida, o seu tempo para outra pessoa. O que é incomum é jovens vivendo em santidade, consagrados ao Senhor. Por quê? Porque sabem que foram chamados para expressar a grandeza de Deus, não para ser comum. Eu falo para o seu irmão, você vai ter um relacionamento comum, igual todo mundo tem? Você quer ter um casamento igual todo mundo tem? Ou você quer um casamento que expressa a glória de Deus? Você quer participar de uma célula comum, onde cada um pensa em si mesmo? Que quando fala todas as células multiplicar, fala assim, menos a nossa, né? Olha por isso, menos a nossa, né? Porque a gente não quer trabalho, não. Não, peraí. Levar vidas para o encontro. Cuidar de crente novo. Consolidação. Fazer visita. Discipulado, não. Eu quero uma célula comum. Onde todo mundo ali está pensando na própria vida. Mas não é isso que Deus chamou você para ter. Deus não te chamou para você participar de uma célula comum. Deus não te chamou para você viver uma vida comum. Não se acomode. Não aceite. Porque Deus não te chamou para isso. Se sua vida tem algo comum. Porque Deus nos chamou para algo além. Uma vida que está além. 1 Coríntios 13, 31 diz: portanto, deseje intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Irmãos, Deus quer que cada um dos seus filhos viva um estilo de vida superior a qualquer outro estilo de vida que o mundo oferece. E olha que interessante isso. Tem pessoas no mundo que vivem um estilo de vida superior ao nosso, no certo sentido, com princípios e valores mais elevados que muitos crentes. Mas Deus nos chamou, Deus escolheu você por iniciativa dele para te dar uma vida e você viver um estilo de vida superior a todos que o mundo pode viver. Uma vida acima do comum. Uma vida que expressa a grandeza de Deus. E é a vontade do Pai que você
viva esse estilo de vida superior. Eu não estou dizendo um estilo de vida superior no sentido que você vai ser melhor que as pessoas, que você vai estar por cima da carne seca. Eu achei que os irmãos não iam entender isso. Muitos nem entenderam. Por cima, acima da média, no sentido de você é o poderoso. E é interessante, irmãos, porque um alvo de alcançarmos 300 vidas, 300 jovens para esse ano, é algo incomum. Multiplicarmos todas as células é algo incomum. E quando nós fazemos isso, quando estabelecemos alvos incomuns, o que estamos dizendo é que nós queremos, aceitamos o estilo de vida que Deus tem para nós, que é incomum, que é sobrenatural, para você entender melhor. É totalmente incomum, é totalmente sobrenatural. E para isso acontecer, eu e você precisamos decidir viver o sobrenatural de Deus. Decidir viver uma vida incomum, aonde o mundo, as pessoas naturais se contentam e vão numa direção, mas você fala: eu não quero o mesmo que o mundo quer. Eu não quero ter um relacionamento como o mundo tem. Eu quero um casamento, quero me relacionar com alguém que expressa a glória de Deus. Gálatas 5:25 diz: se vivemos pelo Espírito, você só está vivo para Deus, porque o Espírito Santo veio habitar em você. Mas aqui então está dizendo que todos os filhos de Deus vivem pelo Espírito, porque não tem como você nascer para Deus se não for pelo Espírito Santo habitando em você. E aí continua o texto, no mesmo versículo: andemos também pelo Espírito. Podemos fazer uma associação. O sobrenatural é exatamente igual o que é incomum. E o que sobrenatural significa? Aquilo que está além das leis naturais, fora do comum, que é conhecido somente por onde? Pela fé. Então tudo que nós podemos viver na vida cristã, nós alcançamos pela fé. Mas irmãos, esse estilo de vida é para todos nós. Mas mesmo assim, muitos escolhem não querer essa vida. Querem uma vida comum. Querem uma vida que a maioria das pessoas escolhe. O problema é que Deus não te fez para isso. Deus não te chamou para isso. E caso você não queira isso, você não vai ter tudo que você poderia ter. Você não vai experimentar tudo que poderia experimentar. Você vai chegar no final da vida achando que talvez viveu o melhor, viveu a plenitude, aproveitou a vida. Mas aí quando você chega diante do Senhor, o Senhor fala: o que você fez com a vida que eu te dei? Ele faz uma pergunta: por que você desperdiçou ela? E aí você fala: mas Deus, eu fiz tantas coisas, eu me diverti tanto, eu fiz porções de coisas, eu fiz 3 faculdades, falo 5 línguas, eu me dediquei, eu era funcionário público. O senhor não sabe como é difícil prestar um concurso e passar. Isso é uma vitória, de fato é mesmo. É a glória para quem quer uma posição assim. Quem faz pedagogia sempre tem um alvo, um objetivo, né? Um sonho da vida: passar no concurso público, se tornar professora do Estado. Mais ou menos, né? Prefeitura. Por quê? É porque lá a escola da prefeitura é melhor? Não, é porque está pensando no salário. Trabalhar menos, ter 2 meses de férias, greve 1 vez por semana. Estou brincando, exagerando um pouco aqui. Eu amo os professores. Mas entenda, Deus não te chamou para viver uma vida comum. Deus te chamou para você ser incomum.
Quando eu escolho viver uma vida comum, falar, pensar, de forma qual o mundo inteiro vive, eu posso simplesmente ouvir sobre as promessas de Deus, enxergar elas distantes, mas não desfrutar de todas elas. Moisés, durante 80 anos, viveu de uma maneira. Estava ali, com 80 anos, ele era empregado do sogro dele, trabalhava para o sogro. Tinha algo ruim nisso? Claro que não. Mas até ali era comum. O que aconteceu então para ele sair dessa vida comum? Uma experiência com Deus. A Bíblia diz que quando ele viu aquela sarça, que o fogo não consumia, ele se aproximou dela e Deus falou com ele. E Deus falou: Moisés, você sabe que você tem um chamado, o seu nome significa isso, salvo pelas águas. Você foi chamado para viver uma vida em comum, para ser o salvador do seu povo, para ser o canal, para ser usado. Você vai. Moisés aceitou, mas Moisés tinha várias crises. Assim, como? Ele conhecia o faraó, ele cresceu junto com o faraó, ele sabia a autoridade, o poder que o faraó tinha. Ele sabia quem faraó era e o que faraó poderia fazer quando ele chegasse lá reivindicando: ó, solta aí o meu povo. Ele sabia que faraó podia falar assim: mata esse infeliz aqui. O que ele está falando? Está louco? E é interessante que nós vemos isso lá no livro de Êxodo 3. A experiência que ele teve ali com a sarça, com o sobrenatural, com aquilo que não era comum. Ele teve uma experiência com algo que não era comum. E aquilo que não era comum fez ele viver o incomum. E aí no capítulo 4 de Êxodo, nós vemos lá: então respondeu Moisés para Deus. Deus falou: você vai. Aí Moisés ficou na crise. Como? 300 jovens. Como multiplicar as células? As pessoas não vão crer em mim. E aí ele diz: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor lhe disse: o que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança a terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela, porque é comum você fugir de uma cobra. E aí Deus fala algo incomum para ele. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Quem assiste lá os programas de biologia, lá os programas do reino animal, conhece lá o Richard Rasmussen lá, que passa na Record? Alguma coisa assim. Ele é meio doido, né? Você não faz o que ele faz, né? Aí quando tem uma cobra, como é que ele pega a cobra? Pela cabeça. Por quê? Para evitar de ser picado por ela. Só que Deus fala: o comum é pega pela cabeça, para você não ter problemas com ela. Deus fala o contrário para Moisés. Deus dá uma direção incomum. E aí, qual é o comum? Pega pela cauda. E Moisés obedeceu, estendeu sua mão, pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. E para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu peito. E tirando, eis que a tua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu peito novamente. E tornou a colocar a sua mão no peito. Depois tirou do seu peito, e eis que se tornara como a sua carne. Você percebe que houve uma mudança? O sobrenatural, o que não era comum antes, era externo, estava na sarça. Mas aí a partir daquele momento que ele questiona Deus: Deus, as pessoas não vão crer em mim. O sobrenatural agora estava nele. Nele. Por isso, irmãos, você, como o apóstolo Paulo diz, buscai os melhores dons. Por quê? É uma evidência do sobrenatural na sua vida. Quando você ora em línguas, que não é comum, você está manifestando o sobrenatural de Deus, não externamente,
mas na sua própria vida. Então Deus fala para Moisés que no natural as estratégias são carnais, mas o sobrenatural é na maneira do mover de Deus acontecer. E Deus escolheu você e a mim para isso. Como eu percebo então se eu sou alguém que está vivendo esse estilo de vida superior, esse estilo de vida sobrenatural, esse estilo de vida incomum? Há valores que mostram claramente para mim se eu estou vivendo essa vida. O primeiro desses valores é que eu vivo olhando a eternidade. Minha vida não tem prazo de validade. O que eu faço não tem prazo de validade. Eu não consigo programar minha vida pensando só em 100, 80 anos. Eu programo minha vida olhando para a eternidade. Alguém que decidiu viver esse estilo de vida superior, esse estilo de vida incomum, incluiu a eternidade na sua vida. E sabe que o que você está vivendo hoje é a eternidade. Não é só mais 365 dias por ano, 30 dias por mês, 24 horas por dia, não sei quantos minutos por dia, por hora é 60, isso eu sei. Mas a minha vida sobrenatural é uma vida que eu consigo enxergar, eu consigo colocar ela num planejamento eterno. Então as pessoas planejam a vida como? Pensando na aposentadoria. Eu quero com 60 anos estar aposentado. E aí sai para a rua quando o governo muda as leis para se aposentar. Bota fogo em pneu, se revolta, porque isso é comum. Mas quem não é comum e escolheu viver a vida eterna e tem incluído a eternidade, não está pensando em aposentadoria. Está pensando na eternidade. Quando os nossos sonhos, o meu sonho, os seus sonhos, se resumem a sonhos deste mundo, que tem prazo de validade, significa que eu sou cristão ainda, que você é cristão ainda, que você é salvo ainda, mas é um crente que está preso no natural. Não está vivendo a vida superior que você poderia viver. O estilo de vida superior que o apóstolo Paulo escolheu para viver. Onde eu sou um cristão e quero ser como o mundo é, pensar como o mundo pensa, e querer às vezes até mudar a Bíblia, às vezes querer até mudar a igreja. Não, a igreja que é intolerante, a Bíblia que foi escrita errada, porque precisa pensar como as pessoas pensam hoje. Deus não sabia, né? Como as pessoas pensariam hoje. É que querem viver a vida baseada nesse tempo. E alguém que quer viver o sobrenatural, que não escolhe para a sua vida uma vida comum, baseia sua vida na eternidade, não em 100, em 80 anos. Um outro parâmetro, no qual você pode avaliar sua própria vida, são os dons espirituais. O texto que nós lemos aqui, o apóstolo fala: buscai os melhores dons, os dons mais úteis, na versão que eu li. Porque os dons são evidência de uma vida sobrenatural. Porque estamos numa guerra. Há um mundo espiritual que você não enxerga com os seus olhos. Você é influenciado muitas vezes pelo inimigo e nem percebe. É simples provar isso para você. Assiste uma semana o noticiário lá na Record, ou da Atena. Não ouve nenhuma palavra de Deus, não ouve nenhum louvor. Ainda mais nesse tempo. Eu duvido você não temer o vírus, a crise, você sair da sua casa, ou nem querer sair da sua casa, por conta do medo. Porque às vezes mostra uma realidade ali que potencializa as coisas ali, que não estou dizendo que é mentira, não. Mas ao invés de você encher de vida, você está enchendo de morte. E aí é fácil, não é? A Bíblia diz o quê? Que o verdadeiro amor lança fora
todo medo. Então é muito simples dizer que os dons espirituais são uma evidência que eu escolhi uma vida sobrenatural, discernimento de espírito. Você tem esse dom? Você consegue perceber? Irmãos, porque Deus quer que você experimente disso. Não é que um raio, é como se fosse um raio-x, olha só. É como se fosse algo tipo X-Men mesmo. Tipo, além do comum. De você olhar para uma pessoa e saber, tem um demônio naquele cara. E não é para você sair na rua, olha ali, o endemoniado. Mas você perceber, para agir, para desfazer as obras do inferno. Irmãos, eu lembro de uma experiência que eu tive, que marcou minha vida. Eu falo, nossa, como eu tenho, Deus está em mim mesmo. Eu lembro, foi muito tempo atrás, eu era líder de célula, estava ministrando um encontro. E lá no batismo tinha um irmão, que foi até por conta da minha célula. Na verdade, acho que eu já era discipulador naquela época, foi por conta da minha rede. Estava lá participando, a pessoa com a vida toda complicada. Jovem, mas tinha se envolvido com tanta coisa. E aquele processo, a pessoa passava mal. Libertação, endemoniou de tudo quanto é jeito. Parece lobisomem, tinha uma que parecia um dragão. E continuou o encontro. Na libertação, aparentemente, foi liberto. O demônio não se manifestou mais, a pessoa mudou, sorria. Mas na hora do enchimento do Espírito Santo, as pessoas sendo batizadas, orando em língua, aquele cara começou a orar numa língua. E aí eu olhei, eu vi os irmãos que estavam perto dele. Enche mais, Senhor, enche mais. E eu olhei de novo, falei, não, isso não é Deus. Irmãos, eu percebi no meu espírito que o espírito que estava ali não era o santo. Era um demônio, fingindo estar orando em línguas, para a gente passar desapercebido. Mas eu cheguei, orei, coloquei a mão na cabeça dele e falei, sai agora, demônio. E aí se manifestou de novo. Aí ficou claro para todo mundo. Nós precisamos buscar essas coisas. Para você identificar na sua vida, na sua casa, o que está acontecendo. De você chegar num lugar e saber qual demônio você vai repreender. De qual potestade atua no lugar. E Deus falar com você. Deus usar você para isso. O outro ponto que mostra quando você não quer ser comum mais, é você que tem uma vida de intimidade com Deus. É o sinal mais importante. Porque nós podemos ser filhos, como há muitos filhos. E às vezes eu olho aqui para alguns irmãos e fico triste. Triste mesmo. Porque poderiam desfrutar de intimidade com Deus, mas não querem nenhuma intimidade com Deus. Não querem nada com Deus. Querem outras coisas. E às vezes, por se achar mais inteligente que os outros, não sei. Ou até por influência demoníaca mesmo. Mas são filhos. Como o filho pródigo. Vivia na casa, morava na mesma casa, mas não queria nada que tinha naquela casa. Que não desfrutam de intimidade. Então, se não há intimidade, não está vivendo o sobrenatural. Porque ter intimidade com Deus mostra claramente o sobrenatural. E quando você tem intimidade com Deus, você não vive fazendo a sua vontade. Eu fico espantado, admirado às vezes, quando alguém toma uma decisão na carne, tipo carnal ao extremo, tipo chuleta, assim, carne com um pedaço de osso ainda, ou um baby beef, ou chouriço, que é carne mesmo. Quem gosta de churrasco sabe, até salivou agora. Não é um churrasco de aceite, é carne mesmo, de verdade. A pessoa fala, não, vou fazer isso aqui. Aí você pergunta, você orou a Deus para fazer isso? A
pessoa, orei. Eu fico pensando, como a pessoa conseguiu orar? Quando eu falo a pessoa, você orou, eu imagino que a pessoa orou para ouvir Deus a respeito daquilo. Não é? Não é assim que você ora? Quando você ora sobre um assunto, você está esperando que Deus fale sobre aquele assunto para você tomar uma decisão. Não, deveria ser assim, pelo menos. Mas aí a pessoa toma uma decisão que é totalmente contrário ao que a Bíblia está escrito. O que está escrito na Bíblia. E fala, não, mas eu orei. Deus está nisso. E aí eu imagino que essas pessoas estão orando assim, olha Deus, estou falando com você aqui, na verdade elas vão orar para fazer um comunicado para Deus. Como o filho pródigo fez. Pai, dá a sua parte da herança que eu quero morar em outro lugar. Vamos pensar aqui. Coloca um crente na figura do filho pródigo, porque ele é crente. Ele não é um desviado, é um crente. Agora coloca Deus na figura do pai. Para falar com o pai, o que ele precisava fazer? Um crente, para falar com o pai. Como é que ele faz? É uma conversa, mas qual o termo que nós usamos para essa conversa? Oração. Então, aquele crente, que a Bíblia descreve como filho pródigo, orou ao pai pedindo, me dá dinheiro para gastar no mundo. Me dá uma vida boa. Me dá a provisão, a prosperidade que eu quero gastar no mundo. Foi dessa forma que o pai ouviu. Olha, seu irmão, intimidade leva você imediatamente a viver o sobrenatural. Porque o sobrenatural é o mundo de Deus. Quando você está conectado em intimidade com Deus, vivendo a vontade dEle. Porque eu acho complicado alguém ouvir de Deus. Fala, vamos imaginar, eu sou Deus, o Rony é o Rony. E Deus o Rony vem falar comigo. E eu falo, Rony, respeita a sua esposa. Deus falando com o Rony. E aí o Rony vira, você não sabe quem ela é. É assim que funcionam as coisas? Duvido. Você que é filho, quando ouve de Deus, você quer fazer logo a vontade do Pai. Você se constrange, você chora, você se quebranta. Mas quantos crentes hoje querem viver a sua vontade? Estão aqui na terra para fazer a sua vontade. Não, eu cuido só se for loirinho. Minha célula aqui só vai ter criança que não tem catarro no nariz. Então leva lenço. Bastante. Criança que não tem piolho. Então se prepara, porque vai ter. E quando nós entramos nesse ambiente, ficamos sensíveis ao sobrenatural. Discernimos quando é o diabo falando, quando é a sua alma falando, quando é Deus falando. Não é mais confundido por qualquer coisa. Jesus é um exemplo máximo de alguém que tinha intimidade com o Pai. Pedro, em Mateus 16, tem a revelação que Jesus é o Filho de Deus. E fala isso para Jesus. Jesus, fala para Pedro, olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus discerniu que foi Deus que falou com Pedro. Mas aí no capítulo 17, nos primeiros versículos, Pedro fala para Jesus algo que Jesus não deveria aceitar a morte, que deveria fazer uma rebelião, matar todo mundo, em outras palavras, né? Deveria guardar a sua própria vida. Não, Jesus, você é tão novo ainda, nem casou, nem comeu caviar ainda. Sei lá o que você pode pensar como uma coisa que todo mundo deveria fazer em vida. Se casar, ter filhos, você ainda nem tem filhos. E aí que Jesus fala para Pedro, arreda-te, Satanás. Por quê? A mesma pessoa. A questão é, Jesus era totalmente íntimo com o Pai. E ele conseguia discernir. Então, alguém que é íntimo discerne as coisas do Espírito, discerne o sobrenatural. Sempre vivendo e entendendo que é no sobrenatural que eu encontro o verdadeiro descanso. Se você não andar no sobrenatural e ser crente,
saiba, você vai ficar cansado. Você vai desanimar. Ser crente e não viver o estilo de vida no sobrenatural, no incomum, você vai querer desistir muitas vezes. Se não todos os dias, se não toda hora. Porque o padrão de Deus que você vai tentar viver naturalmente só consegue se você viver no sobrenatural. É você exigir de si mesmo algo que você não consegue dar. É como você querer levantar 200 quilos, sendo que 200 quilos é o padrão de Deus. E você quer agradar a Deus. Você quer ser um crente que expressa a glória de Deus, mas você não consegue. Porque humanamente falando é impossível. Mas quando você entende que a vida que Deus te deu é uma vida sobrenatural, você consegue descansar, porque é o Senhor agindo através de você. Quem anda no sobrenatural não se cansa, porque as suas forças são renovadas pelo Espírito. A Bíblia diz lá em Isaías 40, aqueles que andam com o Senhor correrão e não se cansarão, renovarão suas forças, subirão como as asas da águia, correrão e não se cansarão, caminham e não se fatigam, porque o Espírito de Deus está vivendo através da sua vida. Temos o Espírito Santo em nós. Irmãos, não tem como ser naturalmente falando, alcançarmos 300 vidas, a sua célula multiplicar, só com o mover de Deus isso acontecendo. Fala para o seu irmão, você precisa de um milagre para isso acontecer. De fato, precisa do sobrenatural de Deus se movendo na sua vida. E eu queria convidar você a ficar de pé. E o texto em Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Mas como nós temos orado nos últimos cultos, eu quero fazer aqui 3 orações. Primeiro eu queria chamar os discipuladores aqui. Rônia, Samila, Rafael, a Isabela. Chamar aqui à frente. Não precisa subir não, pode ficar aqui embaixo. Pode ficar aqui na frente. Pode aparecer na filmagem. Essa semana pode ainda. O que eles precisam para experimentar do sobrenatural na rede deles? Ser cheio do Espírito. Eu queria convidar você para que nesse momento orasse por eles. Quando eu falo eles, eu também entro nisso também, para que isso aconteça, para que eu possa ministrar, fazer, viver junto com vocês os frutos que o Senhor vai nos dar. O Senhor já escolheu cada uma dessas 300 vidas. Boa parte já está aqui. Preciso ser cheio também. Então eu queria que você estendesse suas mãos, para que eles possam ser cheios, cheios da vida do Espírito, cheios da unção, do poder, da graça de Deus. Não com estratégias humanas, não com sabedoria humana que o tempo, que a idade traz, mas com a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que excede a mente humana. Olha, eu queria ouvir o som da sua voz orando, pedindo ao Senhor que venha encher cada um deles. O poder com vida. Irmãos, você aí no seu lugar, imagine eles ouvindo, aí onde você está, mas imagine as suas palavras entrando dentro deles. Não ore por orar simplesmente, ore com convicção. Ore como se você estivesse do lado aqui, colado com eles, colocando as mãos sobre eles, pedindo: Senhor, derrama fogo, derrama vida, derrama poder, Senhor. Ora lá, baixicada, lá, bassuria, nararabas. Seja intenso,
Seja intenso. Fala: Senhor, usa a vida do Rony, usa a vida da Samila, abençoa o casamento deles. Ó Deus, faz prosperar de maneira sobrenatural. Ó Deus, traz sonhos, visões com estratégias que vêm do céu. Ó Deus, usa o Reinaldo, a Isabela. Usa o Senhor com poder, com vida. Ó Deus, que não sejam palavras humanas que saiam da boca deles, mas sejam palavras que o Senhor colocou. Fala assim para Deus: Deus, usa eles para abençoar a minha vida, para ser o canal da sua glória, da tua unção, do teu poder. Usa eles, ó Deus, para formar Cristo em minha vida, para ser referência, para ser luz neste mundo. Oh Espírito Santo, ora lá, oh Espírito de Deus. Irmãos, agora eu queria te fazer um outro apelo. Todos que já são líderes de célula, você que já é líder de célula, queria chamar você aqui na frente. Quero orar por você agora. Pode ficar de frente para a igreja, amém? Vou pedir ajuda dos discipuladores, orar por eles. Pode pôr as mãos agora. E a oração sua aqui vai ser a mesma. Mas queria que você olhasse para o seu líder agora. Deus colocou um líder sobre a sua vida hoje. Sabe que Deus quer, muitas coisas que Deus quer fazer na sua vida, Deus vai acrescentar na vida do seu líder, para ser um dispenseiro de Deus na sua vida. Como foi ministrado aqui, que você possa honrar o seu líder, porque a unção que está nele você vai receber, se houver honra. Se houver honra. Geazi não recebeu a unção. Irmãos, a unção de Geazi seria muito maior que a unção de Eliseu, se ele seguisse os passos de Eliseu. Eliseu recebeu a unção dobrada de Elias, mas Geazi, por não honrar, não recebeu nada. Na verdade foi amaldiçoado. Estenda suas mãos para o seu líder. Ore para que ele seja cheio, para que ele seja transbordante de vida, para que possa fluir, para que possa ser um canal da glória do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, move, Senhor, no nosso meio, move, Senhor, em nossas vidas. Senhor, no nosso meio. Oh Espírito Santo, encha-nos, Senhor. Transborda, Deus, na vida de cada líder. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Pega a sua voz. Ore com ousadia, com intensidade. O mover de Deus está liberado sobre as nossas vidas. O mover de Deus está neste lugar. Creia. Oh Espírito Santo, queremos mais, Senhor. Ore pela multiplicação da sua célula. Ore, Deus, usando o seu líder para multiplicar através da vida dele. Ore para o Senhor usar ele. Os dons, para que ele venha ter dons. Os dons venham se manifestar na vida dele, para que haja intimidade. Para que o seu líder não seja alguém natural, mas seja alguém
que vive o sobrenatural de Deus. Ore, ore para que não haja limitações naturais, mas que os olhos deles estejam focados no Senhor. Oh Espírito de Deus. Oh Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero orar por mais pessoas ainda. Como tem sido algo que temos feito em todos os cultos. Quero orar agora por todos aqueles que querem responder ao Senhor nesse tempo. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor me use. Quero ser um líder de célula. Você quer que o Senhor, através da sua vida, possa abençoar outras pessoas. Não que você não esteja afetando a vida dos irmãos da sua célula, mas fala, Senhor, eu quero estar à frente. Eu quero ser um canal, não para fazer do meu jeito, mas para fazer do seu jeito, Senhor. Você que o seu coração queima e sabe que esse é um tempo para Deus levantar você como líder. Queria que você saia do seu lugar, queremos orar por você. Todos que querem ser líderes, que não é líder ainda, que não estão numa função de liderança, mas querem ser investidos para isso. O primeiro investimento e o mais importante é a nossa oração. É você falar, Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível. Eu vou pedir para os líderes, dar espaço para esses irmãos que chegaram agora. Você que quer receber oração, você fique olhando para a igreja. E eu vou pedir para os líderes orarem por eles, amém? Os discipuladores também. Eu sei que agora vai sobrar líder para orar pelas pessoas. Mas não tem importância mais de um orar. Mas ore. Ore. Você que já é líder, discipulador, ore por esses irmãos. Que o Senhor use, que o Senhor transforme. Que haja uma vida de consagração. Faz queimar, Senhor. Faz queimar no coração de cada um deles. Oh Espírito Santo de Deus. Sabendo que foi o Senhor que escolheu cada um por iniciativa dele. Oh Espírito Santo. Espírito de Deus. Oh, ore com ousadia. Ore liberando unção, poder de Deus. Ore liberando vida.
Libere a unção do Espírito. Libera o poder de Deus. Irmãos, eu quero fazer uma última oração ainda. Uma oração onde todos podem orar. Eu queria que, nesses últimos momentos desse culto, dessa imersão, você possa entregar algo para o Senhor. Tempo de consagração a Ele, de você falar com Ele. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser erguer as suas mãos, colocar a sua mão no coração, aquilo que o Espírito falar a você, aquilo que Deus te conduzir a fazer, por alguns instantes. Perceba a presença dEle. Seja sensível à presença de Deus. Seja sensível ao ambiente. Ouça a voz dEle te chamar. Ouça Ele falar o seu nome. Declarar, Deus, que a vitória que o Senhor já nos deu, nós nos posicionamos hoje para recebê-lo. Nós tomamos posse de cada vida que o Senhor comprou na cruz, qual nós seremos o canal da tua mensagem, e profetizamos que nós veremos esses 300 radicais livres aqui em Guarulhos ainda este ano, para a glória do teu santo nome, para a honra do teu santo nome. Nós escolhemos viver para ti, Senhor. Nós escolhemos erguer o seu nome, exaltar o seu nome. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para alcançarmos essas crianças, ó Deus, dessas celas que nós iremos abrir na rede de jovens. Dá encargo, Senhor, para essas irmãs, para esses novos líderes que serão levantados. Gera encargo,
os novos discipuladores. Coloca o coração, incendeia, Senhor. Mas queimar o coração de cada um nesse momento, porque nós queremos viver a sua vontade, a sua vontade, a sua vontade. Que ela seja feita aqui na nossa vida, nos radicais livres de Guarulhos, assim como ela é feita no céu. Envie os trabalhadores, Senhor, os trabalhadores da última hora, aqueles que vão receber uma porção dobrada, porque estão diante da volta do Senhor. Usa cada um de nós, envia cada um de nós, transforma cada um de nós, trabalha em cada um de nós, Senhor. É que eu te peço nessa noite, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Você pode olhar para o seu irmão, falar assim para ele: conta comigo, porque o meu alvo. Agora você pode falar o seu alvo para esse irmão. Se é multiplicar a sua célula, se você fala, não, meu alvo é ser um líder, saiba, significa a mesma coisa, porque para você ser um líder, a sua célula vai multiplicar. E outra coisa pode acontecer, não, minha célula não multiplicou, mas Deus enviou adolescentes, jovens ali numa região e precisa de um líder. Fala assim: eis-me aqui, Senhor, trabalha na minha vida, que eu quero ser uma resposta nesse tempo por aquilo que o Senhor fez na cruz. Eu quero ser uma resposta, eu quero ser a expressão desse amor. Irmãos, uma oração que eu fazia sempre diante de Deus, quando eu liderava a minha primeira célula, é que eu orava: Senhor, eu quero ser expressão do seu amor na vida de cada pessoa que está aqui. Eu espero ter sido por todos aqueles que andaram comigo, uma maneira ter apresentado o amor de Deus na vida deles. Eu quero orar por você, para que você seja a expressão desse amor aonde você está, lá na sua escola. Você fala: olha, eu preciso muito falar com você, porque tem algo que eu preciso te dar, pois você ainda não recebeu, que é você conhecer esse verdadeiro amor. Lá no seu trabalho, hoje eu estava pensando em algo. Eu tenho conversado com a Amanda, minha esposa, para mudar de casa. E eu comecei a ver, e por mim mudava ontem. Mas algo Deus falou comigo hoje. Ainda não aconteceu. Um ponto importante aqui nesse prédio que eu quero fazer através da sua vida. Nenhum dos meus vizinhos foi alcançado por Jesus por eu estar lá. Nenhum jovem que mora naquele prédio foi alcançado por Jesus ainda. Nenhuma criança foi, a não ser meus filhos. E, claro, tem crente lá no prédio também. Nós somos os únicos lá. Nós não estamos na Babilônia. Tem crente lá. Mas tem algo que Deus quer fazer. E eu estou lá. Estamos lá. Eu espero que consigamos fazer esse ano ainda, porque ano que vem eu quero mudar. Mas saiba disso. Aonde você está, se coloca à disposição de Deus. Não para fazer a sua vontade, irmãos, porque a nossa vontade talvez não é gastar a nossa vida investindo em pessoas, estar aqui no meio de todo mundo, todo sábado, todo domingo, toda semana. Não é, às vezes, nossa vontade não é. Nossa vontade às vezes é sair, querer ver a cara do Mateus. Mas que a gente possa todos os dias, que não estamos com vontade, ter ousadia de orar ao Pai, para: Senhor, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Amém? Você pode dar um abraço no seu irmão, fala para ele assim: estamos juntos,
Meu alvo é o seu alvo. Nosso alvo é esse. No nome do Senhor Jesus. Aproveitando, olha aqui para mim, ó. Fazendo propaganda da camiseta nova. Irmãos, depois que você abraçar o seu irmão, olha aqui para mim.